vos fala o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a 11ª lição, que tem por título Antecipando os planos de Deus. O texto principal nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Está escrito em Salmos, número 24, verso 1. O resumo da lição nos diz: não devemos antecipar o que Deus tem para nós, barganhando com Ele a nossa adoração e serviço. Para essa aula nós temos 3 objetivos. Primeiro, refletir a respeito da glória deste mundo, conscientizar de que não devemos antecipar o que Deus tem para nós, e terceiro, saber a quem devemos adorar. Então hoje, querido professor, nós veremos que não devemos antecipar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E isso muitas das vezes se configura numa grande tentação, porque vez ou outra nós somos impulsionados a querer antecipar aquilo que Deus prometeu fazer em nossa vida. Mas que com esta lição nós possamos resistir firmes juntos contra esta tentação. O texto bíblico está escrito em Mateus capítulo 4, versículos do 8 ao 11 e Deuteronômio capítulo 6, do 3 ao 14. É importante que você faça a leitura com seus alunos, uma passagem do Novo Testamento, na tentação de Jesus, e outra do Antigo Testamento, passagem esta que o próprio Jesus usou como exemplo para repreender a tentação de Satanás. Então, a título de introdução, você pode falar qual tentação nós trabalharemos hoje, que é justamente a de antecipar ou tentar antecipar aquilo que Deus tem preparado para nós. Da mesma forma que Satanás tentou fazer com que o Salvador antecipasse o que Deus havia reservado para Jesus, ou seja, ser herdeiro de todas as coisas, ele nos tenta, nos dias atuais também, a pegarmos atalhos para aquilo que Deus já disse que nos daria, ou lugares que Deus disse que nos colocaria. A título de introdução, você pode explicar isso aos seus alunos. Agora vamos para o ponto 1 da lição, porque esta lição está dividida em 3 pontos. O único detalhe é que o ponto 2, ele só se subdivide em 2 tópicos. O tópico 1 da lição é a glória deste mundo, traz consigo 3 subtópicos. Tópico 2, não antecipe o que Deus tem para você, 2 subtópicos apenas. E a quem devemos adorar, com 3 subtópicos. Tópico 1, a glória deste mundo. Então aqui, como subtópico, nós temos mudando o cenário, o que Satanás tem a oferecer e o que Satanás pede a Jesus. Se você prestar bem atenção, é uma espécie de resumo do que nós vemos ali na tentação de Jesus. Primeiro, fala sobre a mudança do cenário, ou seja, para onde o diabo levou Jesus. O que Satanás ofereceu a ele, a glória, o poder, os reinos deste mundo. E por fim, o que Satanás pediu a Jesus, que foi a sua adoração. Neste ponto 1, é indispensável falarmos sobre o lugar da tentação e frisarmos bem isso. Para isso eu trouxe algumas dicas para você. A diferença de local é de deserto para monte. Nós vemos que o diabo o transportou para um monte muito alto, como nós podemos confirmar em Mateus capítulo 4, versículo 8. Jesus inicialmente estava no deserto e agora o diabo o transporta para o monte. Há uma discussão entre os teólogos sobre essa passagem de Jesus. Alguns entendem que Jesus foi transportado fisicamente para um monte muito alto. Outros apenas em uma visão. Mas o que importa saber é que o cenário naquela ocasião, se real ou uma visão imaginária, o que importa saber é que o cenário foi modificado. Jesus estava no deserto e foi para o monte. E aqui você pode explicar aos seus alunos que deserto é um lugar para retiro, é um lugar de oração, é um lugar de meditação, é um lugar que fala de dependência, de intimidade. Glória a Deus.
Em contrapartida, o monte é um lugar de glória, é um lugar de poder, é um lugar de notoriedade, é um lugar de eminência, é um lugar de superioridade. Observe que nós dizemos assim: eu estou no vale, lugar baixo, é o deserto eu estou passando, lugar difícil, mas os montes chegarão. Observe essa figura de linguagem para dizer que monte é algo bom. Então essa mudança já traz consigo vários significados. Então às vezes o inimigo nos coloca, nos leva para lugares aparentemente bons, mas precisamos estar vigilantes. Foque isso com seus alunos, é muito interessante. Ainda no tópico 1, eu quero falar um pouco sobre o poder de Satanás. E poder eu quero colocar aqui entre aspas. Porque ele chega para Jesus e diz, tudo isso eu vou te dar. Está vendo os reinos aqui, a glória, o poder deste mundo, do reino dos homens? Eu te darei. Ele tem essa autonomia toda, ok? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Para a base e como subsídio, página 129, nosso livro de apoio. O comentarista cita um autor por nome Hendrickson para nos falar sobre esse suposto poder de Satanás. O mundo, Efésios capítulo 2, versículo 2, Satanás é caracterizado como o príncipe da potestade do ar. Efésios capítulo 6, versículo 12, fala sobre as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 1 João capítulo 5, versículo 19, afirma que o mundo todo está posto em o poder de um maligno. E Lucas capítulo 4, versículo 6, o grande adversário, Satanás, se autoapresenta como proprietário legal e governante de tudo. Então, talvez por causa desses versículos, por ele ser o príncipe da potestade do ar, essa força espiritual da maldade, o mundo, estando posto no poder do maligno, ou o mundo jaz do maligno, pode ter feito Satanás entender que ele tem um domínio eterno, geral e global. Mas se analisarmos direitinho, embora ele tivesse um certo domínio por conta do pecado que entrou na humanidade, e aí o pecado entrando na humanidade, pela tentação inicial de Adão e Eva, Satanás tem uma espécie de legalidade para agir entre os homens, porque os homens estão no pecado, distantes de Deus. Agora ele pode aqui ter lançado sobre Jesus uma dúvida, porque o próprio Satanás sabia que o poder dele era limitado e estava prestes a ser totalmente dissipado, destruído. Jesus colocaria um ponto final nesse domínio satânico. Mas ele lança as suas blandices, as suas palavras. Página 131 diz assim, e aí é outra citação de Ademo agora. Esse autor diz o seguinte: se tivesse concordado, talvez Satanás não estivesse mentindo quando disse que tinha poder para entregar todos os reinos do mundo a Jesus. Pois algumas passagens da Bíblia indicam que ele tem poder na esfera política. Mas olha o que o autor diz: apenas na esfera política e por tempo limitado. Nós podemos conferir em João capítulo 12, versículo 31, e ainda 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Então Satanás tinha, por causa do pecado, uma certa legalidade no mundo. E agora ele podia se sentir dono, porque ele tinha uma influência, um poder, ainda que limitado, mas tinha na esfera política do mundo, por causa do pecado. Então nós precisamos deixar isso bem claro, mas limitado. Jesus já estava aqui no mundo para cumprir sua missão. E aí nós veremos isso nos próximos pontos, em nome de Jesus. Estamos
estamos com o nosso momento EBD. Então, professor, este momento consiste na oportunidade que você pode pedir ao seu pastor para usar por 5 minutos o púlpito da igreja para explanar de maneira sucinta o que vocês estão estudando na lição. Apresente aos jovens, sobretudo para aqueles que não vêm, a oportunidade deles ouvirem o que a turma está estudando. Deus pode tocar no coração dele e despertar nele o desejo de participar da EBD. Então você vai no púlpito da sua igreja anunciar a EBD, dizer que está muito bom, dizer que a aprendizagem está excelente, dizer que está uma bênção para a glória de Deus. E a lição está cada vez mais imperdível. Então mostre o que você está estudando, você pode ler o título da lição, pode fazer um breve resumo, contanto que não gaste muito tempo, mas de maneira rápida e resumida, explane o que vocês estão estudando. Será uma bênção para a glória de Deus. Olá, professor. Vamos para o nosso segundo tópico da lição, que tem por título Não antecipe o que Deus tem para você. Tem os subtítulos Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás e o mundo que Jesus veio para salvar. Esse subtópico 2, do tópico 2, tem muito a ver com o que nós tratamos no subtópico 2 do tópico 1. Então você pode fazer uma recapitulação, explicar aos alunos a semelhança entre os pontos, mas nós queremos deixar a dica de você começar esse tópico 2 com o texto de Eclesiastes capítulo 3, muito conhecido. Há tempo para todas as coisas. Então você vai começar frisando que há tempo para tudo. Por quê? Porque agora, especificamente, nós falaremos, não antecipe o que Deus tem para você. Então, às vezes, nós somos tentados a antecipar, acelerar, botar na velocidade 2, como fazemos com os vídeos no YouTube, o que Deus nos prometeu ou tem para nós. Jesus sabia que, posteriormente, ele seria exaltado. Jesus sabia da sua missão de vencer o mundo e depois todas as coisas seriam novas. Que o seu sangue nos purificaria de todo o pecado. Mas ainda assim, Satanás tentou colocar na mente de Jesus a possibilidade dele pegar um atalho, não sofrer na cruz. Olha, eu vou te dar tudo aqui, os reinos. Em outras palavras, nem precisa morrer. Morrer na cruz, aquela dor horrenda. Não, preza não. Eu vou te dar tudo isso. Agora me adore. Não seria o bastante. Jesus teria falhado se fizesse isso. Mas ele aguentou firme. Posteriormente, já perto da sua morte, dele entregar a sua vida, Satanás se utiliza de Pedro para tentar fazê-lo desistir da cruz, mas ele o repreende e continua a sua missão. Porque ele sabia o que teria que fazer por toda a humanidade. Então, nós achamos importante você começar esse tópico com Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para tudo. Glória a Deus. Jesus reinaria de todo jeito, mas Satanás queria antecipar e acabar com a salvação das nações. E esse reino de Jesus, no céu, será eterno, com a igreja, mas ele vai reinar aqui nessa terra também. E aí nós recorremos à escatologia. E se formos para a escatologia bíblica e pentecostal, veremos que Jesus reinará aqui por 1000 anos. Período de tempo chamado de milênio, onde haverá paz, tranquilidade, e ele reinará em Jerusalém. Lucas capítulo 1, versículos do 30 ao 33, e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, são bases bíblicas para isso. Você pode mostrar aos seus alunos. A vitória estava próxima com a morte e o sacrifício salvífico de Jesus por nós. Porque o único modo de salvar a humanidade era satisfazer a justiça de Deus com a morte de Cristo no Calvário.
Porque o salário do pecado é a morte. Se Jesus tivesse começado a governar os homens aqui na terra, ele poderia até ter implantado valores éticos e morais e os homens começassem a seguir. Mas o distanciamento de Deus, a morte espiritual, só seria vencida pelo sacrifício de Jesus, não por méritos, não por obras. Nós precisamos explicar isso. Jesus precisava morrer na cruz por nós, porque era o único meio de trazer salvação à humanidade. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, nós veremos que Jesus comprou para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Olha a vitória dele. O seu nome foi elevado acima de todos os nomes. Jesus morreu, ressuscitou e assentou-se à destra de Deus. E está lá intercedendo por nós. E Satanás queria antecipar. Então aguarde. Aguardemos nós o que Deus tem reservado para as nossas vidas. Ainda nesse tópico 2, nós precisamos apresentar o real foco de Satanás nesta tentação. Jesus foi tentado a começar a dominar o mundo. Tudo isto te darei. Olha a tentação. Então vou ter o domínio sem passar pela cruz, ele já vai me dar tudo. Não, Deus vai me dar depois. Eu vou governar. Eu serei o único Deus. Jesus olhou para frente. Só que a intenção de Satanás era o quê? Fazê-lo adorar. Idolatria. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ou seja, eu quero a sua adoração. E a tentação que eu vou usar é te dar os reinos do mundo. Página 132 do livro de apoio nos traz um subsídio muito importante. Eu gostaria de ler rapidamente. Jesus não perderia seu tempo dando argumentos a Satanás. Ele foca no que é o essencial. Saber que se curvar a Satanás, ainda que por um segundo, seria um desvio total no plano da salvação. O mundo criado é inferior ao Deus que o criou, e Satanás não iria conseguir oferecer um atalho para que Jesus completasse o plano proposto pelo Eterno desde a fundação do mundo. O Senhor passaria pela cruz e por meio dela atrairia todos para ele, conforme João capítulo 12, versículo 32. E ainda, querido professor, na página 131 do livro de apoio, nós vemos a seguinte fala. Se tivesse concordado com a sugestão de Satanás, Jesus estaria aceitando a idolatria e colocando Satanás como líder, logo abaixo de Deus. Além disso, a vitória de Jesus seria superficial e não resolveria o problema do pecado humano, pois a única solução era pela cruz, como eu já falei. Por fim, Jesus, na verdade, alcançaria esse propósito, ou seja, de governo, de domínio. Mas seria por meio da cruz. Esse caminho causaria muito sofrimento a ele e aos seus discípulos, mas no fim, o mundo inteiro reconheceria que ele é o Senhor. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 10 a 11, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, até o capítulo 21, versículo 4. Glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro e último tópico. Olá, professores. Vamos para o nosso terceiro tópico da lição, que tem por título A quem devemos adorar. Então aqui, professor, nós podemos começar dizendo ou perguntando aos nossos alunos qual passagem bíblica Jesus usou para repreender Satanás, para responder à tentação que Satanás fez. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13 é a resposta. E aí é importante que você vá lá em Deuteronômio, leia com seus alunos. Já tem uma parte, né, do texto bíblico que nós lemos. Você pode retomar também o texto bíblico, caso queira. E aí aqui é importante nós destacarmos a recordação das bênçãos. Porque nesse texto, Deus tenta, usando Moisés, fazer com que o povo recordasse, recordando ao povo as bênçãos que eles receberam, a fim de que jamais viessem a esquecer do Senhor.
Então veja o que nós passamos no deserto. Eu vou dar a terra prometida a vocês. Canaã, eu vou entregar na mão de vocês, mas lembrem de tudo que vocês passaram. O braço forte com o qual eu vos tirei da terra do Egito. E as outras maravilhas. Coluna de fogo, nuvem. Observem isso. Água, maná, codornizes. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Tem um texto importante que diz assim: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, falar das palavras de Deus, do que ele fez na nação de Israel, é o novo mandamento para os pais passarem para os filhos. Em qualquer lugar, assentado, deitado, em pé, andando. E outra vez a importância de lembrar sempre que nós somos tentados a esquecer. E aí é o título do segundo subtópico do ponto 3 da lição. Esquecimento e ingratidão. Às vezes quando nós esquecemos o que Deus fez, aí entra no nosso coração o sentimento de ingratidão. Mas nós possamos estar sempre o quê? Lembrando as maravilhas do Senhor. Glória a Deus. E o que Deus já fez na nossa vida. Salmo 119. Guardar a palavra no coração, para não pecar. Esconder. É estar sempre relembrando, meditando na palavra, para que nós não venhamos cair no pecado da ingratidão contra Deus. O que aconteceu com Israel. Então, ao usar isso, Jesus está nas entrelinhas relembrando toda a história do povo de Israel. E dizendo que ele não poderia adorar ninguém, porque Deus é o único Deus verdadeiro. E o que é idolatria? Culto a ídolos. Adoração a ídolos. E o que é ídolos? Tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertence exclusivamente a Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8. E tem vários modos de cultuar. Você pode explicar aos seus alunos, existem cultos a elementos naturais, vento, fogo, a animais, a elementos astrais, sol, lua, estrelas, culto a homens do passado, culto a conceitos como justiça, sabedoria. Tem pessoas que se prendem a conceitos e o estabelecem como ídolos na vida. Culto a pessoas poderosas, reis, guerreiros, presidentes, governadores. E culto a si mesmo. Então observe uma pequena lista de coisas que podem se tornar ídolos em nossa vida. Mas que só a Deus nós possamos adorar. Que só a Deus nós possamos render glória. Que Deus lhe dê uma aula abençoada. Esperamos ter ajudado de alguma forma. Em nome de Jesus. Vamos agora para as nossas dicas pedagógicas. Olá, professores! Agora estamos com o nosso momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Inicialmente, queremos lembrar do nosso manual. Estamos chegando ao fim. Nós estamos na 11ª lição. Depois dela, restarão apenas 2 lições. E aí você não pode esquecer do nosso manual. Converse com seus alunos, chame-os. Veja o manual, veja o andamento do manual. Se tiver alguma lição atrasada, ajude-os a fazer. Fique literalmente no pé deles. Motive-os a participarem ativamente dessa dinâmica. Vai ser muito bom ter um manual para recorrer em momentos de crise nas tentações. Como segunda dica pedagógica, nós queremos destacar o que a lição nos traz como orientação pedagógica, que é um quadro onde tem respostas de Jesus diante das tentações. Vai fazer uma síntese, das 3 tentações de Jesus no deserto. Sobre o pão, afrontar a Deus, desafiando a resgatar-nos e adorar Satanás. Então é um quadro muito excelente. Você pode reproduzir ele para os seus alunos.
mostrando a eles a tentação e a resposta de Jesus para cada uma das tentações. Por fim, e não menos importante, nós queremos trazer o subsídio da lição de hoje. E aí, professor, nós não podemos esquecer da comemoração de um dia muito especial neste próximo domingo. Dia do Pastor. Então, nós trazemos hoje para você uma dica pedagógica que tem muito a ver com esse dia, a comemoração desse dia. A ideia é a seguinte: criar uma carta para o pastor, contendo a parabenização pelo seu dia e uma mensagem baseada na lição estudada. Olha que interessante. Você vai fazer um link junto aos seus alunos sobre o que vocês estudaram na lição e o dia do pastor. E vai entregar uma cartinha. Mas, irmão Pedro, falando sobre tentação, a gente vai colocar isso na carta também. O pastor pode também passar por tentações. Todos nós estamos suscetíveis a passar por tentações. E quem sabe Deus vai usar a sua carta para encorajá-lo, para ajudá-lo, para fortalecê-lo. Então a ideia é a seguinte: você vai analisar na sua sala as possibilidades da criação desta carta. Você pode fazer uma carta apenas. Você pode fazer 2, 3, uma para cada aluno, cada um fazer uma carta. Nós vamos dar um exemplo aqui de como mais ou menos deve ser feita, mas use a sua criatividade. O interessante é juntar o dia do pastor, você parabeniza o seu pastor pelo seu dia e dá também uma palavra de encorajamento baseado na lição, de fortalecimento espiritual. Pensando nisso, eu construí a seguinte cartinha. E aí, é só um exemplo, tá bom? Pastor, desejo que Deus continue abençoando seu ministério. Que o Senhor sempre adore a Deus acima de todas as coisas. Saiba que Deus realizará todas as promessas em sua vida. Não se preocupe em antecipar nada. Tudo tem seu tempo determinado. Não sei se você percebeu, mas eu fiz um link, um entrelaçamento entre o que a lição nos ensina e o dia do pastor. Só um exemplo, mas fique à vontade para produzir suas cartas. Essa é a dica pedagógica para este dia, onde nós comemoramos o dia do pastor. Então, querido professor, que você tenha uma aula abençoada, muito proveitosa, de bastante ensino e aprendizagem junto a seus alunos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe seu like, ative o sininho. Será uma bênção de Deus para a sua vida, para a vida dos seus alunos EBD. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.